Toda loira tem que ter só morena, toda morena tem que ter só morena. A menina ia falar. Se é sobre educação, juventude e temas da atualidade, é papo reto e cerejal. O tema de hoje, do nosso terceiro episódio, é os desafios e as conquistas no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. As nossas convidadas de hoje são a Nara, do primeiro ano, e a Thaís, do segundo ano. Eu vou pedir para vocês começarem se apresentando, falar um pouco sobre vocês, quanto tempo atuam na educação e o que motivaram vocês a escolherem trabalhar com o ensino fundamental. Você fala primeiro? Então, eu me chamo Thaís Santolini, tenho 42 anos, estou há 4 anos na educação, mas a educação sempre esteve presente na minha vida, desde a infância. Eu sempre brincava de escolinha quando era criança e sempre almejei ser professora. Me casei, tive 2 filhos, o sonho ficou meio adormecido, mas agora eu estou colocando ele em prática. E o que me motivou a escolher o fundamental são desafios, né? São desafios que você tem que se lançar neles no decorrer da sua carreira, né? Sim. Eu tive experiência com a educação infantil, é uma área que eu gosto muito, mas a alfabetização, ela me chama a atenção porque de todas as experiências que eu tive até agora, é a que mais, por incrível que pareça, é a que mais você vê o seu trabalho surtindo efeito. E você vê uma criança lendo e conseguindo se superar nos desafios, nas dificuldades que ele tem, é maravilhoso. Nara? Que linda. Eu me chamo Nara, eu também estou na educação há 4 anos, porém nem sempre eu atuei como professora regente. Quando eu entrei, eu atuei como professora auxiliar. Eu fui específico para cuidar de uma criança que tinha alguns problemas de desenvolvimento, e aí, a partir daí, eu fui ficando, na verdade. A educação, ela não foi algo que eu escolhi, ela que me escolheu. Eu trabalhava, atuava em outras áreas, e aí, a partir dessa experiência, que eu fui ficando, continuei. E a experiência é muito boa, né? Foi uma experiência muito boa, foi algo, assim, desafiador, com certeza, porque era algo que eu não entendia muito bem, e foi algo que eu não pensava 100% que era o que eu queria. E aí, a partir dessa experiência, foi que eu percebi que era onde eu deveria ficar. Qual que é a maior alegria que vocês vivem dentro da sala ali nos ensinamentos das crianças? Eu penso assim, que a maior alegria, na verdade, é quando a gente vê que eles estão conseguindo alcançar objetivos, né? Algo, por mais que seja pequeno, que a gente está ensinando ali no dia a dia, que eles não conseguiam fazer antes, que eles conseguem, a gente vê a alegria deles. Então, se torna a nossa alegria também, né? Que é algo que a gente planejou para poder estar ajudando eles. Uma aula diferenciada, a gente planejou para estar ajudando eles. Então, quando eles conseguem, é uma grande alegria. E também eu acho que quando eles conseguem nos agregar como família deles, né? Porque por várias vezes eles nos chamam no automático, mãe ou vó, quem tem contato com vó. Então eu acho que esse vínculo da escola e família, eles se sentem em casa. Eu acho que isso muito bom também. Nara, voltando um pouco mais para você que é do primeiro ano, eu queria saber quais são os principais desafios encontrados ali na hora da alfabetização. Nossa, Eu não entendi o que ele falou. tava indo tão bem. Alfabetização. De novo, espera. Pode ser só da parte da pergunta? Quais são os principais desafios ali encontrados na hora da alfabetização? Nossa! Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem um socorro. Senhora! Espera, Lu. Pode só falar na hora de ensinar? Tá. Vamos de novo. Quais são os principais desafios encontrados na hora de ensinar os alunos? Bom, um dos maiores desafios
por mais que não pareça, pode falar que são as porque não, pode ser verdadeiro, né? Tem que ser realista. Tá, vou começar de novo. Bom, um dos maiores desafios, apesar de que não pareça, são, na verdade, o incentivo da família, né? Porque algumas crianças, elas precisam, na verdade, todas precisam do incentivo da família, mas algumas precisam muito mais. Então, é um dos desafios que a gente luta muito, né, para a família estar ali inserida, ajudando, ou então pelo menos falando, dando incentivo para a criança, que ela consegue. Claro que a gente tem vários outros desafios, como os níveis de aprendizagem, que são diferentes. Algumas crianças têm um pouco mais de avanço e as outras já vão avançando um pouco mais devagar, mas eu acredito que um dos grandes desafios é esse mesmo que eu falei, que é o de inserir as famílias. Lu, deixa eu cortar, rapidinho. Ela já falou as 3 perguntas que ia ser antes. Posso pular? Porque ela já falou sobre o apoio da família e como que ela lida com as crianças que estão em níveis diferentes. Pode só pular? Anda logo, lergueza! Tá querendo atrasar meu lado, miserável? Aí você me quebra, né? Eu aqui cheio de compromisso e tu fazendo turismo. Desse jeito eu chego atrasado até da preguiça. Agora, sobre o segundo ano, Thaís. Quais são os maiores desafios? Então, meu maior desafio é com os níveis de aprendizagem diferentes, né? São crianças que querem aprender, mas que muitas vezes não depende só do professor. Que nem a professora Nara comentou. O apoio da família, nesse momento, não só no momento da alfabetização, mas em todos os anos da escolar da criança, a família é importantíssima, porque a criança se sente mais acolhida, ela se sente mais disposta e ela se sente mais motivada para desenvolver aquilo que é proposto, né, na alfabetização. Quando ela se sente acolhida, tanto na escola quanto no ambiente familiar, o desenvolvimento dela é nítido, é extraordinário. E a dificuldade seria essa, a família, né, junção com a escola, é a maior dificuldade. Tá. O que mais exige a atenção da professora nessa etapa de Nossa, essa palavra eu não consigo falar. Alfabetizar. O que mais exige? Peraí, deixa eu fazer de novo que eu errei. Dessa vez você corta os erros. O que eu tô fazendo aqui? Eu quero a minha casa, eu quero a minha mãezinha. Olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Que diabo é que eu tô fazendo da minha vida, meu? O que mais exige a atenção de vocês, professora, nessa etapa de alfabetizar? A atenção principal é voltada na diferenciação do som e da escrita, né? Porque não basta só a criança saber escrever aquela letra, ela tem que saber o som que tem aquela letra, a junção da sílaba para formar a palavra, seja ela simples ou complexa. Então, a alfabetização em si, no segundo ano, ela é norteada praticamente na leitura. É o desenvolvimento da leitura. Desenvolvendo a leitura, a criança consegue desenvolver todas as habilidades que são propostas para encerrar o ciclo da autorização. Entendi. Quais são as maiores conquistas que vocês observam nas crianças? As maiores conquistas, eu acho que a criança ter autonomia de ler, de olhar no livro e conseguir ler e identificar as 4 formas escritas da letra, né? Porque é uma das dificuldades também, de diferenciar, assimilar aquela letra nas formas diferentes de escrita dela. Então, quando eles conseguem fazer isso, a leitura e o restante das habilidades, dos desafios que eles têm, é tudo sanado quando ele consegue assimilar essa escrita. Você. Eu já tinha até...
Eu já tinha esquecido qual que era a pergunta. Qual que é a pergunta? Quais são as maiores conquistas que vocês observam nas crianças? É basicamente o que a Thaís falou mesmo, sobre, né, a diferenciação dos sons, das letras. E assim, é muito gratificante ver como que eles se sentem quando eles conseguem formar uma palavra, né? Quando eles conseguem ler uma frase, quando você fala para eles, como a gente tem o alfabetômetro aqui, né? Quando você fala para eles, você já está leitor de texto, você já está leitor fluente, né? Como no caso do segundo ano, que já está, as crianças que já vão mais para o leitor de textos e fluentes. Então, a gente vê essa felicidade deles saber que eles conseguiram a melhor parte. Eu acho que elas já responderam tudo também. De novo? Tá, mas eu vou fazer mesmo assim. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Existe algum momento que marcou vocês emocionalmente? Emocionalmente, eu acho que é quando o aluno fala que se inspira em você para ser professor no futuro. Isso me marcou. O meu momento que me marcou, na verdade, foi no início mesmo, né? Foi com a primeira criança que eu trabalhei, e aí ela tinha uma dificuldade muito grande em estar com as pessoas, né, de socializar, e foi bem difícil no início, para que a gente tivesse um vínculo, criasse um vínculo, mas quando foi criado esse vínculo, você percebe que é um amor tão grande, uma troca tão grande, eu não posso nem falar muito, senão eu choro. Que lindo, cara! Você vê que foi uma troca tão grande que é algo que vale a pena, né? Então, eu acho que essa primeira criança que me fez sentir vontade, né, de continuar, então acho que é por ela que eu estou até hoje onde eu estou, né? Tem outros motivos também, claro, mas ela foi um dos motivos que me fez chegar até aqui. O que torna o trabalho do primeiro e segundo ano fundamental Eu não entendi o que ele falou. tão importante para vocês? Eu acredito que seja as pessoas, elas romantizam muito a nossa profissão, né? Algumas pessoas romantizam muito a nossa profissão e às vezes quando a gente fala que é uma profissão difícil em certas etapas, algumas pessoas acabam não acreditando. Mas é uma profissão bem difícil, é uma profissão que você tem que ter, além de tudo, o amor e coragem para você continuar, para você começar. E aí é muito... Eu esqueci qual foi a pergunta, acredito. O que torna tão especial? Ah, tá. Então é muito especial quando a gente consegue fazer com que aquele aluno que tinha algum tipo de dificuldade muito grande aprender, né? É muito especial quando você vê que aquele aluno que de repente chegou na escola e não quer socializar com ninguém, é especial quando você vê que esse aluno já está conseguindo socializar com os colegas, que esse aluno já consegue socializar no momento da aula. Então, esse é um dos motivos, dos momentos especiais que a gente pode ter dentro da sala de aula, né? Eu acho que não, eu tenho certeza, a criança quando ela é alfabetizada no tempo certo, na maneira correta, ela não vai ter dificuldade nenhuma na vida adulta. A escola não é só alfabetizar, é moldar o ser humano, né? E esse molde começa na infância. E é tão gratificante quando você vê a criança com um sentimento de empatia, de amor, de carinho pelo próximo. E quando você consegue fazer a junção dessa parte emocional com o alfabetizar,
Aí a criança está totalmente preparada para o futuro. E a gente percebe que a confiança deles vai aumentando durante o tempo, né? Sim. Thaís, você que é professora de segundo ano, eu queria saber um pouco sobre as avaliações, como que funciona, quais são as importâncias delas para os alunos do segundo ano. Então, o segundo ano é o encerramento da alfabetização, né, do ciclo da alfabetização, que começa lá na educação infantil. Antigamente não se dava tanto foco para a educação infantil. Hoje já tem dados estatísticos que mostram que quando a criança é muito bem preparada na educação infantil, quando ela chega no segundo ano, a alfabetização dela é bem mais leve, bem mais tranquila. As avaliações externas, elas vêm para consolidar essa aprendizagem, para nortear essa aprendizagem e consolidar. Nortear por quê? Nós temos as avaliações da Renalfa, que essa é a plataforma do professor. É através dessas avaliações que as crianças fazem, né, que a gente consegue ver aonde o aluno está com dificuldade, qual é a habilidade que ele ainda tem dificuldade, o que a gente pode fazer para estar melhorando. As que vêm de fora, que é a do CAED, que são duas, que é a avaliação de entrada, que é como a gente recebeu esse aluno, como que está o desenvolvimento pedagógico dele, e depois a somativa no final, que é para fechar o ciclo. E também tem a de fluência, que a de fluência também são duas, que é uma de leitura gravada, onde a criança lê umas palavras por um minuto, lê umas pseudopalavras, que são palavras inventadas, e um texto. Então, a criança ela tem essa avaliação de fluência na entrada, para saber como está o nível de leitura dela, e depois, no final também, lá junto, perto da do CAED, para fechar o ano letivo. Então, quanto maior for a porcentagem nessas avaliações, isso quer dizer que mais alfabetizado o aluno está, melhor ele está de acordo com a aprendizagem dele. Então, essas são as avaliações que eles realizam no segundo ano para fechar o ciclo da alfabetização. Como que você trabalha o emocional das crianças? Porque eu sei que ali na semana da prova eles devem ficar meio nervosos, meio agitados. Então, é muito bem explicado para os alunos, porque no decorrer do ano letivo, semanalmente, é com a professora em sala de aula. Quando vem essas avaliações, são professores. Na Renalfa, os professores da escola mesmo que trocam as turmas. Sim. Só que as avaliações de fora vem a professora de outra escola para estar aplicando. A do CAED, a primeira não. A primeira a gente faz o rodízio dos professores aqui da escola mesmo. Mas a somativa do professor de outra escola tem todo um critério a ser seguido. O que eu reforço para os alunos, que é o que a gente trabalha todo dia em sala de aula. Ter atenção, ter foco, concentração, prestar atenção no que está sendo lido ali na frente para eles. Ficou com dúvida, pede para reler, porque a professora ela tem que fazer a releitura daquela questão para o aluno sanar a dúvida dele e conseguir alcançar o objetivo da avaliação, que é saber como é que está o nível de aprendizagem dele. Então, é o que é trabalhado, é no dia a dia, conversas, muitas conversas, é diálogo, é troca de informação, é saber por que o aluno fica daquela maneira no dia da prova, porque o nervosismo e a ansiedade atrapalham drasticamente nessas avaliações. Então, quando a criança ela consegue lidar com isso, consegue mostrar mais como que está o nível de aprendizagem dela, senão ela mascara muito, né? E daí tem as atividades que a gente faz, que é referente à avaliação também, com as habilidades que estão com porcentagem baixa nas avaliações passadas, a gente vai fazendo essas atividades com eles, como se fosse uma avaliação, mas não é tão extensa como é a do dia previsto para aplicar. Sobre as provas ainda, o que você acha que a família pode ajudar nesse momento de prova, nessa semana de prova? Então, a família, o que a gente vê hoje em dia é
Eu não sei nem como colocar uma palavra para ficar. O que a gente vê é pouco diálogo entre família e filho. É pouco diálogo. E muitos relatam, na minha época não era assim. Mas os tempos mudaram, tudo se modernizou. Então, se a criança tem capacidade de ser, como é que fala, estimulada mais, eu não vou nem colocar cobrada, estimulada mais, e por que não forçar aquilo ali? Não é nem forçar, é estimular, né? E os pais, a maioria deles, não tem preparo para isso em casa. Então, eles acabam não amparando da maneira que a criança gostaria de ser amparada, da maneira que a escola esperaria que a criança fosse amparada. Claro que eu não vou generalizar, porque não são todas as famílias que são assim, né? A gente tem muitos pais participativos que nos ajudam muito, que conversam com as crianças, que auxiliam nos deveres e tudo, entendeu? Mas ainda temos muitas falhas nisso. Então, é conversa, é diálogo, é troca, entendeu? É escutar a criança. Muitos pais não escutam a criança. Agora, direcionado para vocês duas, o que significa ser educadora para vocês? Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Para mim, um sonho realizado. Para mim, é como eu estava comentando naquele momento, né? É algo, um símbolo de coragem. Você tem que ter coragem, você tem que ter perseverança para você continuar, né? Principalmente quando você não nasce com esse pensamento, né? Eu quero ser educadora. Principalmente quando você vai se encontrando ali pelo caminho. Então, tem que ser corajosa e tem que persistir. Como vocês lidam com os desafios emocionais e comportamentos dos alunos? Na verdade, essa questão do emocional, né, ela é muito, como que eu posso dizer? Ela é muito pessoal para cada aluno e para a gente também, né? Então, eu acredito que a gente, nesse momento, tem que ser muito paciente e tem que tentar entender o lado do aluno. Porque se a gente não tentar entender o lado do aluno, não se pôr no lugar deles, a gente não consegue trabalhar a questão do emocional com eles, não consegue ajudar eles, dependendo de qual for a situação, né? Então, a gente precisa ter essa paciência para lidar com o emocional. Eu acho que é tudo norteado com conversa, diálogo, olhar no olho da criança, tentar ao máximo se colocar no lugar daquela criança, porque a maioria dos desafios, assim, questão de psicológico, coisa, e da escola, a maioria vem da família, vem de casa, entendeu? Então, é conversar, é acolher essa criança, é colocar o lado humano em prática. A gente não é só professora, a gente é mãe, é vó, é tia, é médica, é psicóloga. Então, colocar esse lado humano em prática é acolher essa criança, né? É tentar entender o comportamento dessa criança, porque o adulto ali somos nós, não eles, né? Como a gente sabe lidar com aquela situação, eles não. Então, tem que acolher. Verdade. O que vocês aprendem com as crianças durante esse tempo? Porque eu sei que elas devem ensinar algumas coisinhas para vocês também. O passinho de amor. Eu entro no carro, vou pra cima, pego a pista nesse crime do nada. Toma com casa, toma que toma, que toma, toma que toma, que toma, toma, toma que piranha safada. Toma que toma, toma, mas foi você que pediu, então toma que. Isso é boa. Que a gente aprende. Eu acho, é a inocência que eu acho que adulto, quando é adulto, não devia perder. É aquela vontade de viver, de levar a vida
mais leve, sabe? Levar a vida com mais alegria, com mais entusiasmo. É aquele carinho que você, que mesmo você, assim, você chamando a atenção, sendo mais rígida, ele vem e te acolhe, ele te abraça. É aquele carinho que é dado sem esperar recompensa, sem esperar receber nada em troca. Eu acho que é isso. E hoje eu achei, essa pergunta foi muito boa, porque hoje um aluno chegou para mim e falou assim: prof, você sabia que mesmo vocês adultos lá no fundo ainda são crianças? Aí eu falei, lá no fundo, né? E assim, realmente essa inocência que eles têm é o que a gente, às vezes, não aprendeu e pode aprender com eles, né? E além de outras coisas, como a questão que a Thaís falou, às vezes a gente briga, discute com alguém e fica ali remoendo, tá lá, fulano não gosta da pessoa, e eles não, eles têm uma discussãozinha deles ali, daqui a pouco eles estão novamente juntos, brincando, então isso torna a vida mais leve, né? E eu acho que a gente deveria aprender com eles a viver a nossa vida um pouquinho mais leve. Eu queria que vocês deixassem alguma frase, alguma coisa para as professoras que estão começando agora nesse ramo da alfabetização. Saiu! Tá vendo, Mônica? Aquilo que parecia impossível! É uma profissão difícil, não é fácil, assim como todas as outras profissões. Mas tudo com dedicação e com amor, você consegue sempre o melhor. Então, quem está na profissão, quem deseja ser professor, para mim, é uma das profissões mais lindas que existe. Não desista, né? Eu falo para as crianças também que o início de tudo é não desistir. Porque se você começar um projeto na sua vida e mesmo que você pense, lá na frente vai ser muito bom, mas se você por algum motivo desistir no meio do caminho, você não vai saber o que você iria viver, né? Então eu sempre digo que é não desistir. Já citamos algumas vezes aqui que é difícil, não é fácil, mas assim, tem muita coisa boa também, tem muitos momentos bons. Trabalhar com criança é ótimo, né? Quando você aprende a lidar com cada particularidade de cada criança, né? Então, mantenha, para você que está começando agora, mantenha o seu sonho, né? Trabalhe para você ser, eu não digo perfeita, né? Porque não existe ninguém perfeito, mas para você ser a melhor na sua profissão, a melhor no que você faz. Não que você queira ser melhor do que alguém, mas a gente tem sempre que ser um pouquinho a cada dia melhor do que nós mesmos, né? Então, é isso. Tá, vamos para um jogo de perguntas rápidas para vocês. Define professora com uma palavra. Amor. Já era para me falar? Coragem. O momento mais inesquecível vivido na sala. Quando a aluna disse que se espelhava em mim para ser professora. Não estou falando da Thaís, mas para ficar menor, né? Quando um aluno fala que quer ser professor, eu acho muito bonito, porque mostra que você está ensinando, está espelhando alguém, né? Então, e já ouvi casos da criança falar assim, quando eu crescer eu quero ser professor. Então é muito bom ouvir isso. Um conselho para os pais acompanharem melhor os filhos. Não sei.
Cri, cri, cri. Era pra ser rápido. Não, tudo bem. É que quando inclui a família é meio complicado, porque a gente também, no caso, eu sou mãe, né? A Nara não é mãe. Eu acho que é paciência. Paciência. Eu acredito que o pai, a mãe, a família em si, os responsáveis, eles têm que tomar esse momento como um momento que eles não vão ter mais com a criança deles, né? O momento do do primeiro ano, do segundo ano, são momentos que vão passar. Então, quanto mais eles estiverem ali, né, com os filhos deles, ajudando a fazer uma tarefa, ou lendo um livro que seja, é um momento que vai ficar para eles, tanto na memória dos pais, como principalmente na memória das crianças. Então, esse é o conselho que eu dou, é não perder tempo, porque quando eles não estão acompanhando a vida dos filhos, a vida escolar, é um tempo que está sendo perdido para eles, e é algo que não deveria. Verdade. O que vocês desejam para os alunos de vocês no futuro? Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Que eles se tornem pessoas de bem, pessoas responsáveis, que eles não percam a inocência deles, que eles continuem levando a vida leve, né, diante dos desafios que eles vão encontrar. Isso. Que eles nunca desistam de sonhar, né? Porque quando a gente sonha, a gente consegue ir além, né? Quando a gente tem um sonho, algo que nos motiva, a gente consegue ir além. Então, que eles sejam bem-sucedidos nas suas vidas, né? E que eles não desistam do que eles vão propor para eles mesmos. Bom, foi isso. Eu queria agradecer a presença de vocês, disponibilizar o tempo de vocês. E agora? Peraí. É para eu terminar com o nosso bordão também? Tá. Vocês vão querer falar alguma coisa pro final? Não, vai querer? Eu agradeço a oportunidade. Peraí, vai de novo. Eu agradeço a oportunidade. Eu me senti muito acolhida. E desejo sorte para vocês, tanto para você que é estudante, quanto para que está atrás da câmera ali, que é minha colega de profissão. Obrigada. Agora tem que falar, né? Tu foi falar? Não, mas é isso mesmo. Eu agradeço, né, por vocês terem chamado. Eu achei até estranho quando chegou lá com o convite, mas gostei de participar. Eu espero que seja só sucesso. Obrigada. E terminamos mais um episódio dizendo Werneck laminados. Pode perguntar. Dessa vez foi rápido.